Retomando hoje, como eu disse, a nossa exposição do Evangelho de Mateus, eu gostaria de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versículos 38 a 48. Mateus 5, 38 a 48. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando eu fui pastor na cidade de Taubaté, tinha um irmão na igreja chamado Jared, Seu Jared. Seu Jared era um homem com os seus 80 anos de idade. Seu Jared gostava de mim, como é bom ter gente que gosta da gente, né? E o seu Jared, como bom mineiro, ele gostava de queijo. E não somente gostava de queijo, mas o seu Jared, ele vendia queijos e doces. Você ficou com vontade, né? Eu sei. E ele fazia esses doces. Queijo não, queijo ele comprava e revendia, mas os doces ele fazia. E algumas vezes ele me convidou para ir na casa dele para ver ele fazendo os doces. Eu às vezes também levei ele em alguns lugares para ele vender esses doces. E tinha um doce do seu Jared que se destacava dos demais, que era a paçoca. Você gosta de paçoca? A paçoca do seu Jared, eu vou te dar a receita. Não era qualquer paçoca, era a paçoca de pilão. Ele tinha um pilão bem grande. E naquele pilão, ele jogava o amendoim, socava o amendoim, depois ele colocava rapadura, dois tabletes assim de rapadura, socava, e no final ele acrescentava a farinha de milho. Totalmente triturado até virar praticamente pó. E uma coisa que é interessante na paçoca, que ele comprava o amendoim inteiro. Então ele tirava a casca do amendoim, descascava o amendoim, ele torrava o amendoim, ele tirava a pele do amendoim, não era com pele, tirava aquela pelezinha, então o amendoim já sem nada, purinho, ele socava, junto com a rapadura e também a farinha de milho. E meus irmãos, Jesus aqui no texto de Mateus, ele está pregando aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. São vários ensinos de Jesus, dado aos seus discípulos, que Mateus reuniu todos em 3 capítulos, 5, 6 e 7. Nós já vimos, meus irmãos, Jesus falando a respeito do caráter dos discípulos. E os discípulos, lá nas bem-aventuranças, também nós vimos Jesus ensinando a respeito da identidade dos discípulos. Eles são sal da terra e luz do mundo. Depois nós vimos Jesus falando a respeito da relação que ele tinha com a lei,
que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. E os seus discípulos também devem cumprir a lei, e a sua justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Justiça essa que não é própria do discípulo, mas é a justiça de Cristo que foi aplicada. E a partir de então, Jesus começa a fazer algumas correções de alguns mandamentos da lei do Antigo Testamento. Por exemplo, ele mostra que se uma pessoa tiver ódio no coração, tiver raiva contra o irmão, ele já matou, ele já assassinou aquele irmão. Se uma pessoa olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem, também é aplicável, que não é o seu marido, que não é a sua esposa, com intenção impura, já adulterou com essa pessoa. Nós vimos também Jesus mostrando que a palavra do cristão, ela deve ser sim, sim, não, não. Ele deve sempre falar a verdade. O que passa disso vem do maligno. E agora, completando o capítulo 5, Jesus ele vai dizer que os seus discípulos eles se diferenciam das outras pessoas porque eles não se vingam e porque eles também amam os seus inimigos. Bom, o que isso tem a ver com a história que eu contei no início? Que para você fazer essas coisas, Deus vai quebrar você. Deus vai quebrar o seu orgulho. Deus vai quebrar o seu ego. Deus vai tirar de você, assim como descasca um amendoim, Ele vai tirar de você a velha natureza, o velho homem, e vai fazer você uma nova criatura. Mas para você ser uma nova criatura, para você ser uma pessoa de acordo com a sua vontade, Ele precisa te quebrar, Ele precisa me quebrar, Ele precisa nos triturar. Para quê? Para que a gente seja santo. Esse é o processo da santificação. O processo da santificação é um processo dolorido, porque nós, naturalmente, somos pecadores. Nós, naturalmente, queremos fazer do nosso jeito, conforme a nossa própria vontade. Mas aí Jesus ele nos quebra. Ele nos mostra que, puxa, tem que ser desse jeito, tem que ser diferente. Assim como o amendoim era quebrado no pilão para se fazer a paçoca, o Senhor também nos quebra para fazermos de nós seus discípulos. E aqui, queridos meus irmãos, nesse texto que nós lemos, Jesus ele vai acrescentar mais duas verdades. Os discípulos eles não devem se vingar de quem lhes faz o mal e ainda amar aqueles que fazem o mal. Bom, é bem chocante isso, né? É bem contrário ao nosso mundo, ao pensamento do nosso mundo. Mas Jesus, meus irmãos, Ele nos chama não apenas para conhecer essas verdades. Tenho certeza que você já leu esses textos. Tenho certeza que você já conhecia esses textos. Mas a pergunta é a seguinte: nós colocamos isso em prática? De fato, nós somos pessoas não vingativas? E mais, de fato, nós fazemos o bem àqueles que nos fazem o mal? Nós oramos por aqueles que nos fazem o mal, por aqueles que são nossos inimigos? Perceba, meus irmãos, são tarefas difíceis, mas para que a gente consiga fazer, o Senhor vai nos quebrar, igual o amendoim no pilão para virar paçoca. Bom, olhando para o texto, primeiramente, Jesus ele ensinou que os seus discípulos não se vingam. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Você já ouviu essa frase? Sabe quem disse, né? Dom Ramon Valdez, o seu Madruga. E por que ele disse essa frase? Ele disse para o Chaves. Se você nunca viu essa série, eu tenho certeza que você já viu, é muito antiga, até quem já está mais velhinho já deve ter assistido. Mas o seu Madruga, ele era constantemente na série alvo dos tapas da dona Florinda, por causa da ira incontida dela e por causa da pouca inteligência do Kiko, o filho dela, que era pouco inteligente. Mas certa vez, num certo episódio, o Chaves perguntou para o seu Madruga por que ele não revidava. E aí o seu Madruga falou para o Chaves: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E o seu Madruga estava certo, porque de fato a vingança ela nunca é plena.
Uma pessoa que se vinga, ela pode ter ali um prazer momentâneo no momento da vingança, mas não traz plenitude, não traz paz, não traz satisfação duradoura. Mata a alma e envenena, de fato também, porque aquele que se vinga tem a sua alma morta nos seus delitos e pecados. Eu tenho certeza que o Roberto Gomes Bolanes não pensou nisso, mas dá para a gente pensar assim agora. E envenena com amargura. Uma pessoa vingativa é uma pessoa amargurada, e a amargura no coração é veneno. E aí, meus irmãos, vejam, Jesus nos mostra justamente o contrário. Mas aí você pode perguntar o seguinte: mas peraí, não está escrito na Bíblia olho por olho, dente por dente? Eu não tenho que pagar na mesma moeda? Está na Bíblia isso, olho por olho, dente por dente, algumas pessoas vão dizer. Então, é justificável a vingança? Bom, de fato, está na Bíblia. Está escrito lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Nesses três textos do Antigo Testamento, está lá, olho por olho, dente por dente. Bom, os escribas e os fariseus e também os rabinos, eles pegavam esse texto, você se lembra hoje que você estava hoje de manhã, que eu falei? Texto, fora do seu contexto, vira pretexto. Então eles tiravam aquele texto do seu contexto e usavam como pretexto para os seus relacionamentos pessoais. Então, assim, na cabeça do fariseu, do escriba, do rabino, se alguém pisasse no meu pé, eu pisava no pé dele de volta. Se alguém me xingasse, eu xingava de volta. Olho por olho, dente por dente. Está na lei, está na Bíblia. Porém, meus irmãos, o contexto é que esta parte da lei referia-se à lei civil da nação de Israel. Quem deveria aplicar essa lei não era as pessoas para tentar fazer justiça com as próprias mãos, para dar o troco, para se vingar. Mas quem aplicava essa lei eram os juízes. Então o juiz, ele via que a pessoa que fez algum mal, que causou algum prejuízo a outra pessoa, deveria reparar aquele erro. Deveria pagar da mesma forma, ou seja, se a pessoa roubou um animal, ela tinha que devolver esse animal e mais um pouco. Então, quem aplicava olho por olho, dente por dente, a pessoa não deveria aplicar na sua própria vida pessoal, mas era uma lei que era aplicada nos tribunais, pelos juízes de Israel. Só que os rabinos, os fariseus, os escribas, tiraram do seu contexto e começaram a aplicar isso na particularidade, nos relacionamentos íntimos, pessoais deles. Só que, meus irmãos, Deus, ele nunca permitiu que o homem se vingasse. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 15, depois que Caim matou Abel, nós lemos o seguinte, em Gênesis 4,15. O Senhor, porém, lhe disse: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Você lembra da história? Quando Deus confrontou Caim, depois de Caim ter matado Abel, Deus aplicou a pena em Caim, Caim seria maldito. Caim, ele sentiu o peso da maldição de Deus e ele falou assim: se alguém me encontrar, vai querer se vingar de mim. E Deus falou assim: não, eu não permito que se vinguem. Mesmo que o crime e o pecado de Caim tinha sido algo muito grave, Deus não permitiu que ninguém fizesse justiça com as próprias mãos, se vingasse de Caim. E aí Deus colocou uma marca em Caim, que nós não sabemos qual era, para que se alguém se vingasse matando Caim, o castigo seria 7 vezes mais. Interessante que no mesmo capítulo 4 de Gênesis, um descendente de Caim foi a primeira pessoa registrada que procedeu vingança, que foi vingativa. Um sujeito chamado Lameque. E lá em Gênesis 4, 23 e 24, nós lemos assim: e disse Lameque às suas esposas, além do mais o cara era um bígamo, né? Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará
se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Lameque ainda debochou de Deus. Caim, Deus falou que 7 vezes a vingança, comigo vai ser 70 vezes 7. Então vejam, meus irmãos, Deus nunca permitiu. Vingança é prática dos filhos deste mundo, dos filhos de Caim, não prática dos filhos de Deus. Olho por olho, dente por dente, como eu falei, era lei dos magistrados. Não era algo para ser feito na pessoalidade. Romanos 13, versículos 3 e 4, Paulo diz o seguinte: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade, presta atenção nesse versículo 4, a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica todo o mal. Então, Deus é o vingador. Eu não posso me vingar, mas Deus é o vingador, e nessa terra Ele usa as autoridades, os magistrados, os homens da lei, para aplicarem a lei e assim refrear o mal. E é uma coisa interessante você se lembrar que é a seguinte: Paulo escreveu essa carta à igreja que ficava em Roma, a igreja que ficava na capital do império. O Império Romano não tinha a qualidade de ser um império justo. Eles eram corruptos, eles eram injustos. Seu sistema judiciário era um sistema corrupto. Só que mesmo sendo um sistema corrupto, igual o nosso, igual do mundo inteiro, porque todos estamos debaixo do pecado, todo o mundo está debaixo do pecado, mesmo assim, Deus não nos autoriza a fazermos a justiça com as próprias mãos. Deus nos chama, meus irmãos, a entregarmos aqueles que fazem o mal contra nós a Ele. Se você tem alguém que faz o mal contra você, você entrega a Deus. Deus é o vingador, Deus fará justiça. E às vezes Ele vai usar a justiça dos homens, que são ministros deles, são servos deles, para aplicar a lei. Certo, meus irmãos? Agora, perceba uma coisa. Jesus aqui no texto de Mateus, ele não está se referindo a assuntos jurídicos. No âmbito da lei civil, nós podemos requerer que a lei seja feita. Paulo, você vai se lembrar, ele era um cidadão romano, ele foi açoitado, arrastado e preso lá em Filipos, injustamente. Aí quando quiseram libertar ele na surdina, ele falou assim: não, eu sou cidadão romano e vocês me chicotearam, me arrastaram e me prenderam sem um tribunal. Eu quero que a lei seja cumprida. Veja, meu irmão, não ser vingativo não significa que você deve fazer vistas grossas para a lei. Você deve querer que a lei seja cumprida assim como Paulo quis. Aí foram lá, pediram desculpas, fizeram aquele processo todo e libertaram Paulo. O cristão não deve fechar os olhos para a lei. Mas Jesus não está falando aqui dessa lei, desse código civil ou código penal. Jesus está falando aqui de relacionamentos. De mim com o outro. Quando alguém faz o mal para mim, pessoal. Jesus está falando aqui para nós não termos algo pessoal, de uma vingança pessoal. E aí ele dá 3 exemplos. Aqui no versículo 39, no versículo 40, 41 e também no 42. Ele dá 3 exemplos: dar a outra face, deixar também a capa e andar mais 2 milhas. Jesus fala: não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Então, primeiro ele fala a respeito de uma pessoa que leva um tapa no rosto, uma bofetada no rosto, e Jesus fala: volta a outra. Bom, a gente precisa entender do que Jesus está falando. Jesus está falando aqui a respeito de um tapa, não era qualquer tapa, não era um soco, mas era um tapa dado com as costas da mão, era isso daqui, no rosto de uma pessoa. E isso
na cultura judaica, era um ato ofensivo, humilhante. Era pior do que levar um soco, porque aquele ato de se dar um tapa com as costas da mão estava humilhando a outra pessoa. O que Jesus está ensinando aqui? Que eu devo apanhar quieto? Não, não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando aqui o seguinte, que a gente tem que estar preparado não somente para as ofensas, para os ataques e para os insultos atuais, mas como também para os futuros. Isso que é dar a outra face. É você se preparar que o mesmo que te bateu, vai te bater de novo. E suportar isso, a nossa reação não é revidar, não é se vingar, não é pagar com a mesma moeda, né? Mas suportar os insultos com paciência, com mansidão e com tranquilidade. Por quê? Porque é isso que Jesus fez. Você lembra ele na Via Crucis? Você se lembra ele na Via Dolorosa? As pessoas cuspindo, as pessoas insultando ele, as pessoas zombando dele. E ele não revidou, e ele podia, porque ele é o vingador. Ele podia, se ele quisesse. Nós não podemos. Então ele falou assim, prepare-se, porque se quem te bateu de um lado, vai te bater do outro. Se você foi xingado, você foi humilhado, você foi ofendido, não pense você que isso vai parar, vão continuar, as mesmas pessoas vão continuar, certo? Segundo, ele diz também a respeito de alguém que é processado por conta de sua túnica e que corria o risco também de perder a sua capa. Era uma coisa comum, por exemplo, pessoas, especialmente as mais pobres, serem processadas por conta de alguma coisa e o penhor, né, se a pessoa fosse condenada, como é que ela ia pagar? Pagar com a sua túnica, que era a vestimenta de baixo. A capa era a vestimenta de cima. A capa era sagrada para o judeu. A capa era sagrada. Tanto é que alguns usavam a capa como cobertor. Então, não se podia tomar a capa. A lei não permitia tomar a capa. A túnica sim, mas a capa não. A capa não poderia ser tomada, era contra a lei. Só que lembra que eu falei que haviam juízes injustos? O que Jesus está falando aqui é o seguinte, que se houver alguma injustiça conosco, algo que é contra a lei, seja a lei dos homens, seja a lei de Deus, nós também devemos esperar sofrer por essas injustiças. Não deve ser novidade. Não deve ser novidade que injustiças aconteçam com a gente, que pessoas façam o mal com a gente, que pessoas burlem a lei para nos machucar, façam aquilo que não deve ser feito. A gente tem que, aliás, a gente tem que esperar que isso aconteça. Não é assim que acontece com os nossos irmãos da igreja perseguida? É assim. O que acontece? As autoridades chegam lá e tomam o emprego, a casa, a liberdade e até a vida. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte, se tomarem a sua casa, se prepare, que vão tomar a sua vida também. É assim que acontece na igreja perseguida. É assim que aconteceu com os primeiros cristãos na igreja primitiva. E a gente tem que estar preparado para isso também. As coisas não vão melhorar para a igreja, humanamente falando. A coisa vai piorar, então prepare-se. Prepare-se que mais injustiças vão acontecer contra a igreja. Por fim, aqui, Jesus ele dá um terceiro exemplo, que é a respeito de caminhar mais uma milha. Bom, por que ele está falando disso daqui? O exército romano dominava, Europa, Ásia, Palestina, e o exército romano tinha uma prática de obrigar civis a ajudarem eles a carregarem as armas. Só que a lei romana dizia que um civil só poderia ser obrigado a carregar o armamento de um soldado por 1 milha. Por 1 milha. Não mais do que isso. Jesus falou o seguinte, olha, faz mais do que obrigação. Vai além. Surpreenda. Você não é obrigado pela lei romana, Jesus está dizendo o seguinte, a caminhar 2 milhas. Nenhum soldado pode te obrigar.
Mas quando terminar a primeira milha, ao invés de você devolver as armas para o soldado, tirar o peso do seu ombro, caminha mais uma. Faça além daquilo que estão esperando do que você faça. Vá além daquilo que foi exigido. Vejam, meus irmãos, isso choca o mundo. Nós brigamos pelos nossos direitos. Nós queremos ter conforto. Nós queremos ter uma vida mansa, tranquila. Jesus pega o amendoim e soca no pilão. Jesus ele pega o nosso ego e esmigalha. Jesus pega o nosso orgulho e quebra ele todo. Porque essas coisas aqui uma pessoa sem Cristo jamais vai fazer. Uma pessoa sem Cristo, ela não está disposta a andar a segunda milha, a dar a capa, a dar a outra face. Somente um cristão, uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, é que faz isso. E não é simples também. Para que isso aconteça, o Senhor nos quebra. O Senhor mata o nosso velho homem para que nós sejamos novas criaturas. Pastor Sinclair Ferguson, é um pastor escocês que mora nos Estados Unidos, ele contou uma história a respeito de uma moça cristã que foi presa na Ásia por causa da sua fé, por testemunhar a sua fé. Então ela foi presa. Algum tempo depois, chegaram lá os oficiais para libertar a moça. O que você faria no lugar dessa moça? Você fala assim, que bom, vou voltar para casa, estou livre, afinal de contas eu fui preso injustamente, fui preso somente por testemunhar a minha fé, falar de Jesus para as pessoas. Essa moça falou assim, não, eu quero continuar presa. Surpresa? Por que isso? Ela gostava de sofrer? Não, porque ela percebeu que na prisão ela tinha mais oportunidades de falar do Evangelho do que se ela tivesse presa. O que ia acontecer com ela se ela fosse solta? Ela ia continuar pregando o Evangelho e ia ser presa de novo. Então que eu fique preso de uma vez. E eu já vou falando do Evangelho aqui. Perceba como é a mentalidade do cristão, como que é o coração do cristão. Ele vai além do que o mundo espera dele. Ele é generoso, por isso que no versículo 42 ele diz, dá a quem te pede, não voltes as costas a quem deseja que lhe emprestes. Ele faz além. Se uma pessoa que fez o mal para ela pede emprestado alguma coisa, ela não nega. Se uma pessoa que fez o mal para ela precisa de alguma coisa, ele doa, ele dá. E isso, meus irmãos, vai nos levar à segunda lição que Jesus nos dá no texto de hoje. Que os discípulos dele não devem se vingar, não devem ser vingativos, mas eles também devem amar os seus inimigos e orar por eles. Ouvistes o que foi dito, 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Bom, esse mandamento de amar o próximo era bem conhecido dos judeus. Lá em Levítico 19:18 diz assim, Levítico 19:18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o próximo era bem conhecido. Tanto que lá o intérprete da lei, quando questionou Jesus, ele sabia esse mandamento. E aí ele tentou se esquivar. Quem é o meu próximo? Aí, crianças, foi quando Jesus contou a parábola do bom samaritano. Eles sabiam a lei, mas eles não colocavam em prática. Por quê? Porque eles acrescentaram essa segunda frase, odiarás o teu inimigo. Isso não estava na lei. Se você lê o Pentateuco, se você vê a lei de Moisés lá de Êxodo a Deuteronômio, que é quando a lei é promulgada, você não vai ver esse mandamento, odeiem seus inimigos. Mas pastor, os israelitas não tiveram que matar os povos de Canaã, que eram inimigos. Ali, meus irmãos, era um caso específico, porque Deus ele manda que eles exterminassem aqueles povos para que eles não servissem de laço, para que eles não levassem os judeus, os hebreus, aliás, para a idolatria. Então tinha um motivo, não era algo pessoal, de novo, não era algo
pessoal. Mas para os rabinos, fariseus, escribas, eles levavam para o lado pessoal. Eu amo quem me ama, quem não me ama eu odeio. E eles tinham inimigos. Um deles era os samaritanos. Os samaritanos eram judeus mestiços, judeus que não cultuavam a Deus da mesma forma que eles cultuavam, era um culto misto, mesclado. Então eles tinham totalmente aversão aos samaritanos, eles odiavam o samaritano. Por isso que choca aquele homem que está questionando Jesus falar que justamente quem ajudou o homem ferido foi um inimigo, um samaritano, alguém que era odiado pelo judeu. E aí, queridos irmãos, Jesus, então, ele nos mostra o seguinte, que nós devemos, ao contrário desses judeus dos tempos de Jesus, amar não somente aqueles que nos amam, orar não somente por aqueles que oram por nós, mas também aqueles que fazem o mal contra nós, aqueles que são nossos inimigos. Mais uma vez, esse ensino nos surpreende. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos, o mundo caído, é um mundo que se paga com a mesma moeda. Quem me faz o bem, eu devolvo com o bem. Quem me faz o mal, eu devolvo com o mal. E os discípulos de Jesus, eles são ensinados por Jesus a fazerem diferente. E tem muito crente que fala o seguinte: não, eu não sou vingativo. Eu não sou vingativo. Não. Olha, eu não guardo mágoa no coração, eu já sofri injúrias, já fui ofendido, já me atacaram. Eu não me vingo, eu estou limpo. Tá, mas veja, não é apenas não se vingar, mas é ir além. A segunda milha é você amar aquele que você não... amar aquele que não te ama. É fazer o bem por aquele que não te faz o bem. É orar por aquele que não ora por você. Não é apenas não fazer o mal, mas é também fazer o bem a quem te faz o mal. E aí Jesus aqui, ele cita como exemplo o próprio Pai, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Os reformadores, eles ensinaram a respeito da graça comum. O que é a graça comum? São todas as bênçãos comuns que Deus dá a todas as pessoas. Veja, Jesus ele fala que o Pai ele faz o seu sol. O sol é de Deus. Mas todos os dias, o sol de Deus nasce. Só para crente? Não, para ímpio também. Para bandidos também. Para criminosos também, para inimigos também. E todas essas pessoas, não somente os filhos de Deus, mas também aqueles que não são filhos de Deus, aproveitam o sol para quê? Para trabalhar, para plantar, para passear, para viajar, para curtir uma praia, para curtir uma piscina. Essas pessoas merecem? É claro que não, nem nós merecemos, obviamente. Essas pessoas odeiam a Deus. Não somente os bons, mas os maus odeiam a Deus. Mas mesmo assim Deus não deixa de dar o sol todos os dias, dar o alimento, dar a família, dar recursos, dar trabalho. Então Jesus ele fala o seguinte: olha, se o Pai faz o bem para os inimigos, para as pessoas más, você que é filho dele tem que fazer a mesma coisa. Aí talvez algumas pessoas, alguns crentes possam dizer o seguinte: não, pastor, aí já é demais. Eu não tenho sangue de barata. Comigo é assim, bateu, levou. Eu já ouvi isso de crente. Comigo é assim, bateu, levou. Olha, eu amo minha família, amo meus amigos, amo meus irmãos, mas não pisa no meu calo. Pisou no meu calo, aí eu não me responsabilizo pelos meus atos. Bom, a pessoa que diz isso, Jesus diz que não é filho do Pai Celeste. Os filhos do Pai Celeste imitam o Pai Celeste, que abençoa não somente os bons, mas também os maus, com a graça comum, com o seu sol nascendo sobre todos eles, dando um dia de vida a mais para todos eles, não somente para os bons, mas também para os maus, meus irmãos. E se você parar para pensar, nem sempre você foi bom.
Nem sempre você foi amigo de Deus, e eu também. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Jesus morreu por nós, meus irmãos, nos salvou quando a gente ainda era inimigo dele. Nós éramos inimigos dele. Nós éramos completamente depravados. Olha para a sua vida, meu irmão, eu olho para mim antes da gente se converter. Mesmo que você, assim como eu, fomos criados na igreja. Você sabe que filho de crente não é crentinho, filho de crente é pecadorzinho. Todos nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos, antes da nossa conversão, éramos depravados, pecadores, inimigos de Deus. E nós não cantamos agora sobre o grande amor de Deus? 2 vezes. O hino 42 e aquele cântico oração, grande é o seu amor. Você acha que Deus amou gente boa? Você acha que Jesus morreu por gente legal? Por gente amiga? Ele morreu por inimigos. Que, pela graça especial de Deus, a salvação, se tornaram amigos, se tornaram filhos. Agora pensa comigo, se Deus fez isso por você, se Ele te perdoou, quem somos nós para fazer diferente? Quem somos nós para tentar pagar na mesma moeda e muito pior, ou ainda mais, não amar aqueles que nos ferem? Sim, eu sei que é difícil, claro que é difícil, mas Deus ele vai nos quebrando igual o amendoim no pilão. Ele vai quebrando o nosso orgulho, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos moldando, vai tirando a casca, vai tirando tudo aquilo que não presta, para a gente ser conforme a imagem dEle. E assim, veja, Jesus ele continua dizendo, versículos 46 e 47, que amar quem te ama é fácil. Olha o que ele diz aqui no 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo? E publicano era a pior classe que tinha, as pessoas mais odiosas que tinham. 47. Se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Os ímpios amam aqueles que os amam. Você já assistiu o clássico filme Poderoso Chefão? Assistiu o Poderoso Chefão? 1972, Al Pacino. Se você assistiu, você se lembra do início do filme? O início do filme mostra o casamento da filha de Dom Vito Corleone. E é uma big de uma festa. E quem que foi convidado para essa festa? Grandes empresários, políticos corruptos, bandidos, um cantor famoso para cantar para a filha dele ali. O FBI ficou de fora. Eles até cuspiram, né? Os inimigos ficaram de fora. Isso continua acontecendo até hoje. Em Brasília, nos dias de hoje, na máfia italiana nos anos 40, que mostra o filme, nos tempos de Jesus, isso sempre vai acontecer. Mas com o cristão deve ser diferente. O cristão, ele não somente ama quem o ama, mas também ama e ora por aqueles que não o amam. Aí você talvez mais atento, você que frequenta as quintas-feiras nos estudos de Salmos, você talvez esteja se perguntando: pastor, mas como é que a gente vai conciliar o amor ao inimigo com os salmos imprecatórios, onde o salmista ele fala para Deus assim: Senhor Deus, destrói o inimigo, esmaga o inimigo. Tem vários salmos imprecatórios que a gente tem visto, alguns deles, né, nos estudos dos salmos nas quintas-feiras. A questão, meus irmãos, ali é a seguinte: Davi nunca foi vingativo. Davi, ele entregava os inimigos dele para Deus. Você se lembra que Davi teve 2 oportunidades de se vingar de Saul? 2 vezes. Estava na mão dele. Pronto, ele fazia justiça com as próprias mãos, acabava com a perseguição, acabava com o sofrimento. Ele não fez isso. Ele
Davi, ele entregava os seus inimigos para Deus, os seus inimigos pessoais, não as guerras, lembra que eu falei? Jesus está falando aqui de questões pessoais. Os seus inimigos pessoais, ele entregava para Deus. E mesmo quando ele entregava para Deus, ele ainda pedia para Deus sondá-lo para ver se tinha alguma coisa de errada. Salmo 139, versículos 19 a 24, Davi disse o seguinte: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Olha aí, ele está pedindo para Deus matar o perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Veja, Davi não está falando que é pessoal. Os inimigos são de Deus. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Opa, Davi, mas tem que amar o inimigo. Mas ele está entregando para Deus. Ele não está atacando o inimigo. E mesmo assim, mesmo na sua oração, entregando o inimigo para Deus, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, olha, eu estou colocando nas tuas mãos os inimigos, Senhor. Faz aquilo que tem que fazer. Mas, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor conhece o meu coração. Vê se nesse meu pedido tem algum caminho mau, alguma coisa pecaminosa aí, e me guia pelos caminhos eternos. Irmãos, esse é o padrão de Deus, um padrão altíssimo. Versículo 48, concluindo, ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeição é o padrão de Deus. Aí talvez alguém pergunte: mas é impossível, nós não somos perfeitos. Você se conforma com isso? Você se conforma com a sua imperfeição? Você se conforma com os seus defeitos? Vejam, meus irmãos, de fato, o cristão, ele não é perfeito, mas ele está rumo à perfeição. Como? Pedro, ele estava aqui, ouvindo as palavras de Jesus. E olha o que Pedro escreveu. Aliás, Pedro, ele ouviu essas palavras, mas ele não aprendeu no primeiro momento. Quando homens vieram prender Jesus, Pedro tentou matar um desses homens e só não matou porque ele era ruim de mira. Em vez de acertar a cabeça, ele acertou a orelha, porque se ele fosse bom de mira, ele tinha matado. Mas Pedro aprendeu. E em 1 Pedro 5,10 ele escreveu o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de tendo sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus é que nos aperfeiçoou. O que é aperfeiçoar? É tornar perfeito. Deus é quem nos torna perfeitos. Deus é quem nos faz, pela sua graça, conforme as palavras de Pedro, sermos como o Pai Celeste, não sermos vingativos, amarmos o nosso próximo, orar por aqueles que nos perseguem. Foi isso que Jesus fez, lembra? A gente viu em Isaías 53, no final de Isaías 53, pelos transgressores intercedeu. Ele fez isso, lembra? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, Jesus é o nosso padrão, é o nosso exemplo, é o nosso Senhor, é o nosso Mestre. Tenho certeza que talvez, ou você já sofreu ou ainda está sofrendo com injustiças, com ataques, com calúnias. Por mais que o sangue tente subir, e às vezes vai subir porque nós ainda somos pecadores, clame ao Senhor, fala: Senhor, me tritura igual o amendoim no pilão. Mata o meu orgulho, mata o meu velho homem. Você vai participar da ceia daqui a pouco. Não deixa nenhuma mágoa no seu coração te impedir de participar da ceia, macular esse momento precioso. Perdoe, ame, ore por aquele que está te fazendo mal, porque isso é sinal, prova de que você é um filho do Pai Celeste. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.